Olá, boa tarde. Sexta-feira, 3 de novembro, o NT Sul está no ar e eu já começo com um convite para você que nos acompanha ao meio-dia, de segunda a sexta. Continue com a gente também aos sábados e domingos. Amanhã, estreia aqui na TV Novo Tempo, às 22 horas, o NT Sul Mais. Numa época em que todos produzem notícia, cabe ao jornalismo ir mais longe. É preciso dar sentido ao que acontece no dia a dia. Através dos diferentes pontos de vista sobre o mesmo fato. Por isso, a Novo Tempo abre mais um espaço para os grandes debates da atualidade. E o telejornal NT Sul ganha mais uma edição aos fins de semana. NT Sul Mais, aos sábados e domingos, às 11 da noite. Você é nosso convidado especial. A gente está muito feliz de entregar mais esse programa para você. Estreia então do NT Sul Mais amanhã à noite. E no NT Sul de hoje você vai ver exemplos de dedicação ao trabalho, a trajetória de pessoas que não veem na idade avançada um empecilho para continuar trabalhando. Eu fico triste de pensar o dia que eu vou parar definitivo. E a trajetória de vida de um dos mais tradicionais comerciantes de Cachoeira do Sul. O personagem sobre quem vamos falar agora chegou a Cachoeira do Sul na época em que a Avenida Brasil ainda era de chão batido. Ele, inclusive, menciona que ajudou a pagar o primeiro calçamento da avenida. Se estabeleceu aqui, formou história e hoje, com 94 anos, pode ser considerado o comerciante mais antigo de Cachoeira do Sul ainda em atividade. Representantes do Estado e dos municípios gaúchos participam de uma oficina sobre o zoneamento ecológico e econômico do Rio Grande do Sul. Quando concluído, o processo vai auxiliar no planejamento de políticas públicas e empreendimentos privados em áreas como saneamento e construção. Essa é a segunda etapa da oficina de zoneamento ecológico e econômico do Rio Grande do Sul. Quando estiver concluída, a ferramenta vai subsidiar as decisões sobre o meio ambiente, a economia e a infraestrutura do Estado e municípios. Na hora de fazer um licenciamento, não há necessidade de buscar todo aquele arcabouço de estudos específicos que são onerosos a cada licenciamento de um empreendimento que se queira. Então, o zoneamento ecológico e econômico já é uma base inicial de conhecimento, que tanto os governos, quanto os empreendedores, e quanto a sociedade civil, de um modo geral, pode se servir para estabelecer esse debate, para estabelecer essa avaliação dos empreendimentos, onde tem maior potencialidade, onde tem alguma fragilidade que tem que ser cuidada. O zoneamento ecológico e econômico deve ser a maior compilação de dados georreferenciados do Rio Grande do Sul. Contém informações ambientais, físicas, socioeconômicas e institucionais compiladas em um banco de dados. O documento vai apresentar um sistema de informações geográficas com interface e linguagem de fácil acesso. Qual a contribuição da imprensa no desenvolvimento do pensamento crítico e da própria sociedade ao longo dos tempos? Já parou para pensar nisso? Após os anos de ferro, com a liberdade cerceada, uma nova imprensa surge e afeta de maneira decisiva a construção da sociedade. Agora livre para manifestação e com esse direito assegurado constitucionalmente, seria mesmo a mídia o quarto poder? José César Pereira analisa. Tema sempre recorrente diz respeito à chamada liberdade de imprensa, o que nos conduz a imaginarmos e especularmos se efetivamente ela constitui num chamado quarto poder. Imprensa, genericamente, deveríamos atribuir à mídia, que é esse conjunto de equipamentos de informação dos mais variados. Mas, efetivamente, não há nenhum mal que se constitua num quarto poder, porque ela está muito próxima do Estado democrático de direito, das liberdades públicas, do direito individual. E se recorrermos ao passado, vamos verificar que já no Egito Antigo, sob o absolutismo dos faraós, já existia um jornal de circulação extremamente ácido na crítica, depois mais tarde na realidade romana, na própria cultura greco-romana, depois já durante o Renascimento se faziam circular periódicos, prestando informações através dos seus embaixadores, no período de Florença,
não é, como república, onde se está hoje, se tem o território italiano. Enfim, depois com Gutenberg, quando se chegou à descoberta, né, daqueles equipamentos para imprimir realmente os jornais, nós começamos a ver ali uma grande transformação na sociedade, porque a busca de informação é um direito que assiste a todo cidadão e constitui numa aspiração máxima, né, para chegar a esse tipo de realidade dos fatos da própria sociedade. Mas a imprensa no Brasil sempre se constituiu numa imprensa relativamente conservadora, ligada à própria história. O Estado brasileiro nasceu absolutista, nasceu monárquico. Depois, a instalação da República, com a Constituição de 1934, nós tivemos uma flexibilidade, porém já encerrado o período em 1937, com uma reforma constitucional impondo um regime ditatorial. A volta de 46 durou muito pouco, porque em 67 a ditadura civil-militar também impôs restrições e censura à liberdade de imprensa. Só retomado isso em 1988. Portanto, hoje é evidente para o país, é evidente para a sociedade, para o cidadão, que esta liberdade de expressão ou a liberdade de imprensa tem gerado extremados benefícios, né, no campo, especialmente no campo político, né, quando estão desbravando, né, e explicitando toda essa realidade que nós estamos acompanhando hoje. Portanto, falar em liberdade de expressão, liberdade de imprensa, é falar em direitos fundamentais, como participantes incluídos nesse catálogo de direitos fundamentais, que somam em torno de 80. Portanto, tanto quanto o direito à vida, o direito à liberdade, não é? Eles constituem hoje direitos sobre os quais não se pode abrir mão. É por isso que o Estado democrático de direito é tolerante. E assim o sendo, não é? Ele é tolerante também com a imprensa, com a liberdade de imprensa. Aliás, a ditadura tem um grande inimigo, a liberdade de imprensa. E a democracia, um grande aliado, que é esta liberdade a qual nós estamos nos referindo. Você sabe como identificar se uma pessoa está tendo um AVC? Para isso é fundamental conhecer os sintomas da doença, viu? O acidente vascular cerebral é a segunda principal causa de morte no Brasil e 9 em cada 10 casos podem ser evitados. Quem vê seu Adão assim, lendo tranquilo, fora do leito, nem desconfia que ele teve um AVC há 3 dias. Estava trabalhando quando não se sentiu bem. E para mim foi uma surpresa mesmo. E fiquei bastante assustado, por óbvio, até porque a dor foi imensa, né? E eu alerto as pessoas, de modo geral, que aprendam, por mínimo que seja, a conhecer e a se reconhecer nos primeiros sintomas. O AVC ocorre quando há um entupimento ou rompimento dos vasos que levam sangue ao cérebro. Pode ser de 2 tipos. O hemorrágico é quando ocorre um extravasamento de sangue dentro do cérebro, tá? Por um rompimento da artéria. O isquêmico é quando essa artéria oclui pela presença de um êmbolo, que pode ser formação local ou pode ter vindo numa artéria do pescoço ou até mesmo do coração. O acidente vascular cerebral é a segunda causa de morte no país, perdendo apenas para o infarto. Em 90% dos casos, poderia ser evitado se as pessoas conhecessem melhor os fatores de risco e fossem mais regularmente ao médico. O que vai levar a pessoa a ter um AVC? Obesidade, hipertensão, diabetes, dislipidemia, né? Falta de atividade física, aquela pessoa que é sedentária, algumas doenças genéticas, né? As trombofilias, isso acontece mais nos jovens. Mas o que acontece é que as pessoas não se tratam, sabem que tem pressão, não tomam sua medicação e acabam fazendo o AVC. No Rio Grande do Sul, são estimados 15 mil casos por ano, com a mortalidade ficando em torno de 11%. Atender rápido alguém que tem AVC pode garantir melhor recuperação. Por isso, conhecer os sintomas é essencial. São eles: fraqueza nos braços e nas pernas, paralisia facial, alteração na fala e confusão mental. Para verificar esses sinais, peça para a pessoa sorrir, modo de ver a simetria na face, levantar os braços para verificar a perda da força e repetir alguma frase, averiguando a dificuldade na fala. O Hospital São José, no Complexo Santa Casa, em Porto Alegre, possui desde 2013 10 leitos específicos para pacientes com AVC. As enfermeiras Daniele e Kátia fazem o primeiro atendimento.
A partir daí ele passa pela tomografia, onde é visto se tem o AVC isquêmico ou hemorrágico, e a partir daí ele vem para a unidade, se ele é um AVC isquêmico, né? Então, na chegada aqui, a gente tem que ter um olhar muito crítico em cima disso, porque a gente não sabe a maneira como esse paciente vai chegar. Se ele vai vir acordado, se ele vai vir mais sonolento, né, se ele vai interagir ou não. Quanto menor tempo, no menor tempo que ele chegar até a emergência, até essa assistência, mais efetivo vai ser o tratamento. O atendimento ágil e o cuidado com a saúde foram fundamentais para o caso do seu Adão. O AVC foi isquêmico, né? E assim bastante tênue, que eu estou bem, graças a Deus, e conseguindo dar conta desta situação de me alertar a mim mesmo, aprimorar o meu capricho nesse sentido, a se conhecer e a conhecer minimamente os sintomas, os sinais, para a gente poder ficar assim como eu, num ínfimo, bastante inócuo e bastante pífio, assim, no sentido de efeitos, né, e consequências. A inserção de idosos no mercado de trabalho agrega dedicação e experiência na rotina das empresas. Mas é sabido que boa parte daqueles que ainda trabalham o fazem por necessidade, não por opção. Eu disse boa parte, mas há exceções. O Ministério do Trabalho afirma que entre 2010 e 2015 estavam em atividade no mercado de trabalho formal 574.100 brasileiros com idade acima de 65 anos. Em 5 anos, um aumento de 58,8%. Grande parte desses idosos trabalha por necessidade financeira. Possivelmente, muitas pessoas sonhem com a possibilidade de atingir uma fase da vida em que não precise mais trabalhar. Somente viver a vida, fazer o que mais gosta, aproveitar o que conquistou. Mas há também aquelas pessoas que já conquistaram esse direito e não querem nem cogitam a possibilidade de parar de trabalhar. Encontramos uma dessas pessoas em uma pequena loja onde no mix de produtos imperam pneus, bancos, aros, rosetas, peças e acessórios de bicicletas. E atendendo na loja e cuidando de tudo há 41 anos está a dona Noêmia, hoje com 77 anos de idade. Em 1976, ela comprou parte da loja por 18 mil cruzeiros. Soube em seguida que tinha adquirido também uma dívida de 14 mil cruzeiros. Com muito trabalho e convicção, ela conquistou a confiança dos fornecedores, pagou a dívida, comprou a outra parte da loja e realizou o sonho de infância de ser negociante e ter a própria loja, ainda que fosse para vender antenas de televisão e peças de bicicleta. Quando alguma coisa eu não sabia o que é isso, o que é aquilo, aí eu perguntava o que é isso, o que é aquilo, ele me mostrava. Eu, com muita boa força de vontade, eu aprendi ligeiro. Porque a senhora, quando assumiu, não conhecia nada de peça de bicicleta, né? Nada. Meus irmãos tinham bicicleta em casa quando criança, assim, mas eu pouco ligava isso aí, não é? Mas depois, quando a gente sabe que isso aqui é meu ramo, eu quero isso aí, a gente aprende com facilidade. E a senhora queria? E o negócio foi bom, eu vendi bastante, eu tinha vontade de vender, eu tinha vontade de pagar, eu tinha vontade de comprar, botar estoque, e sempre foi corrido assim, graças a Deus. Muitos falavam assim, por que tu não pega lá uma loja de confecções e uma outra coisa? Eu disse, não, eu estou gostando disso aqui, estou gostando. O pessoal às vezes se apavorava, se admirava. É isso que tu gosta? Tá sempre com as mãos sujas? Não, eu gostei disso aí. Foi o que eu gostei. Qualquer outro negócio talvez não ia me dar tanta satisfação. Dona Noêmia mostra com orgulho os cadernos com todas as anotações da loja. Verdadeiros diários. A vida profissional dela, peça a peça, produto a produto. Desde a encomenda até a venda. Desde 1976 até hoje e enquanto seguir trabalhando. Sim, porque ela pensa em parar de trabalhar, mas nitidamente sem muita convicção. Eu vou parar tranquilamente, eu vou ficando aqui até diminuir mais o estoque e depois eu vou parar tranquilamente. Tem gente aqui que está querendo comprar o estoque todo, estão querendo... Vamos fazer um balanço, eu vou ficar com tudo.
Aí quando chega isso aqui, me dá uma coisa, eu vou vender tudo, vou sair daqui, não é mais meu, não é mais eu que vou lá. É difícil desapegar. Na época, quando eu tinha muitos negócios, chegava sábado, eu parava, chegava em casa, ai, tomara que é segunda de manhã de novo, quero entrar no meu negócio, tá tão bom, tá. Assim já era doentio, eu acho. E no próximo bloco, outro exemplo de uma carreira profissional próspera e de uma vida dedicada ao trabalho. O personagem sobre quem vamos falar agora chegou à Cachoeira do Sul na época em que a Avenida Brasil ainda era de chão batido. Ele, inclusive, menciona que ajudou a pagar o primeiro calçamento da avenida. Se estabeleceu aqui, formou história e hoje, com 94 anos, pode ser considerado o comerciante mais antigo de Cachoeira do Sul ainda em atividade. Já estamos de volta e eu gostaria de mandar um abraço especial para os trovadores que nos acompanham de várias cidades gaúchas, em especial para o Gaudério Pispirica, que promove o Cachoeira em Versos, e para os ganhadores da 18ª edição do evento, Heron de Oliveira e Erivelton Trindade, de Caçapava do Sul, Cravinho e Roger Chaves, de São Gabriel, Amaranto Arena, de Gravataí, João Barros, de Santa Maria, Leôncio Amaral, da cidade de Osório, e Volney Correia, de Sapucaia do Sul. Parabéns a todos pela criatividade e o nosso carinho e reconhecimento pela sua audiência, viu? Vamos saber agora um pouco sobre a trajetória de vida de um dos mais tradicionais comerciantes de Cachoeira do Sul. Aos 94 anos, ele nem pensa em parar de trabalhar. O personagem sobre quem vamos falar agora chegou à Cachoeira do Sul na época em que a Avenida Brasil ainda era de chão batido. Ele, inclusive, menciona que ajudou a pagar o primeiro calçamento da avenida. Se estabeleceu aqui, formou história e hoje, com 94 anos, pode ser considerado o comerciante mais antigo de Cachoeira do Sul ainda em atividade. Você conhece Inocêncio Fredolino Bartman? Vamos conhecer esse personagem e mostrar um pouquinho da vida dele, da trajetória dele para vocês. E chegamos em meio a um atendimento. O cliente é o Ivan, que há mais de 20 anos compra do seu Inocêncio. Como é que é o atendimento aqui? Sempre do mesmo jeito, sempre uma boa para tratar o cliente. Tu é técnico em eletrônica, né? Já aprendeu alguma coisa por aqui com ele? Sempre dá uma dica pra gente, né? É antigo na eletrônica. Ele tira o boné, o casaco e consigo saber dele que nasceu em Paraíso do Sul quando ainda pertencia à Cachoeira do Sul, há 94 anos. Logo chega mais um cliente. Diariamente são cerca de 20, atendidos unicamente pelo seu Inocêncio. Ele me conta que trabalhou com agricultura e que há cerca de 70 anos foi o maior produtor de mel da região. Quando o retorno financeiro caiu, ele fez um curso de técnico em rádio e TV por correspondência em uma escola da Califórnia, Estados Unidos, e, antevendo o próprio empreendimento, também cursou contabilidade para aprender a administrar. Em 1964, já morando em Cachoeira do Sul, ele se uniu ao irmão Fredolino, que trabalhava com relógios e joias, e abriu a loja oficina. Ambos vendiam peças e produtos e também consertavam. Eram tempos de rádios portáteis e com válvulas. Circulando pela loja, eu perguntei para o seu Inocêncio o que ele tem de mais curioso ou de mais antigo aqui na loja para nos mostrar. Ele nos trouxe para esse cantinho aqui. O que o senhor tem aqui, seu Inocêncio? Esse aqui é um provador de válvula, de todas as válvulas que tinha naquela época. E aqui se mede ohmagem, voltagem, essas coisas, né? E esse aparelho aqui era para calibrar os rádios, tanto na frequência intermediária, para botar bem como tinha que ser. No ponto de sintonia das rádios, é isso? E no ponto da sintonia das rádios, na parte alta e parte baixa. Por exemplo, Rádio Cachoeira era aqui na parte mais alta, né? E outra na parte Porto Alegre, na parte mais baixa. Com o tempo, o irmão se instalou no prédio ao lado. Seu Inocêncio, há 12 anos, parou com os concertos, mas acompanhou as necessidades do mercado. Se o cliente procurar por uma válvula ou peça mais antiga, ele ainda tem. Mas também já tem produtos como conversor digital e antenas. Mais clientes chegam na loja em busca de peças.
Percebo que a nota fiscal sempre é emitida, mesmo que a venda seja de poucos reais. Eu observei que nota fiscal para o senhor é fundamental, sempre. Não, isso eu sempre tiro. Até por 1 centavo, só que o freguês não queira, mas eu tiro nota. É necessário? É necessário e justo, porque eu quero, como digo, deitar na cama e não pensar no meu negócio. Tranquilo, tá tudo em dia. Outra coisa que eu observei, geralmente nas lojas sempre tem uma calculadora. Cadê a sua calculadora? A ver, você está guardada ali atrás. Guardada? É. Não precisa usar? Em grande parte não, só quando toca quebrados e coisas assim, então para agilizar, então, pego ela. Senão... A memória ainda funciona bem? Funciona ainda um pouco. Sobre seguir trabalhando aos 94 anos, seu Inocêncio é categórico. Já se aposentou, mas ainda encontra no trabalho muita motivação. Eu sou tão acostumado a trabalhar nisso e mesmo os fregueses que vêm com todos, eu trago umas palavras, isso, aquilo, isso é um estímulo. Então não consigo parar, tem que seguir até quando der. O senhor não pensa, não estabeleceu uma data para parar, vai continuar sempre? O tempo que puder. É mesmo? Sim. Lhe dá satisfação esse trabalho? Dá, sim. Como eu digo, um freguês que entra ali, nem que eu falo só as palavras com ele, chama é um estímulo. O senhor é uma pessoa feliz com o seu trabalho, com a vida que o senhor conquistou? Sou obrigado a ser feliz, porque quem tem a idade que eu tenho ainda pode trabalhar e estar um pouco em pé como eu, deve que se sentir feliz, não é? Se prender a perdas e até não enxergar uma saída nos momentos de dificuldade. Esse comportamento afeta a todos nós, pelo menos em alguma fase da vida. Permanecer preso a essa fase, chorar e não seguir adiante e, o pior, reclamar constantemente é o quadro que hoje se chama de mimimi. Quem nunca, não é mesmo? Sérgio Almeida fala sobre o hábito do coitadismo. Já aconteceu com você, de você sofrer uma perda, olhar somente para aquilo que perdeu, se sentir um sofredor, vítima da situação, um merecedor da atenção de todos aqueles que estão ao seu redor? Se sua resposta foi sim, você alimentou uma das doenças do ego, um mal bastante comum hoje em dia chamado autocomiseração, autopiedade, ou também denominado de coitadismo. Autocomiseração, autopiedade, coitadismo é o ato ou efeito de sentir pena de si mesmo, de sentir dó de si mesmo. E o mais rápido atalho para o que as pessoas chamam de mimimi. Mimimi é uma expressão usada na comunicação informal para designar ou imitar uma pessoa que vive reclamando. A autopiedade ou autocomiseração, ela é autodestrutiva porque nos faz pensar sobre os nossos sofrimentos, sobre os nossos problemas e não naquilo que a gente tem de bom. E pode levar a pessoa ao desalento, ao desânimo e até à depressão. Por isso alguém já escreveu: a autopiedade mente para você a respeito de quem você é e rouba de você aquilo que você pode ser. Tive um amigo que adquiriu durante o período de sua vida muitas dívidas com cartões de crédito, banco e até agiota. E certa vez eu fui visitá-lo no hospital em Cachoeira do Sul, no HCB, e ele estava passando por um processo muito difícil de estresse emocional, estava até muitos quilos abaixo do seu peso normal. Meses depois o encontrei na rua Júlio de Castilhos e ele me contou a respeito do que havia acontecido naquele quarto de hospital. Sérgio, eu havia desistido de viver, não tinha mais vontade de continuar a viver. Até que um dia, um outro paciente foi internado ao meu lado. Ele era um portador de síndrome de Down. No primeiro dia eu não consegui olhar em seus olhos, mas do segundo dia em diante eu notei que ele queria me dizer alguma coisa. Seu olhar puro transmitia uma paz que nada e ninguém conseguiria explicar. Foi aí que de repente alguns pensamentos vieram à minha mente. Cara, o que você está fazendo com a sua vida? Você tem filhos lindos, uma esposa maravilhosa,
tem um corpo perfeito para trabalhar. E esse seu amigo que está ao seu lado, ele não tem as mesmas virtudes que você tem. Talvez ele não consiga lutar pelos seus objetivos como você pode. Levante dessa cama, cara, senão você vai morrer. Naquele dia o meu amigo descobriu que a vida é cheia de dificuldades para todo mundo, deixou de mimimi e foi à luta. Que possamos fazer o mesmo, parar de se lamentar com o que foi quebrado e começar a pensar no que fazer com os pedaços. Quer um exemplo prático de tudo isso que o Sérgio Almeida falou? Pois a gente destaca agora uma história de vida e um exemplo de superação e garra. Denilson Souza caiu do telhado, perdeu o movimento das pernas e garante que só a partir daí passou a viver uma vida melhor. O Denilson Souza, meu entrevistado a partir de agora, não vou chamar ele de entrevista, vou chamar de bate-papo, porque desde que a gente se viu, tá rolando muita risada, alto astral e tudo mais. Ele esteve em Cachoeira do Sul para participar de um evento aqui na Ubra e a gente aproveitou para conversar um pouquinho com ele. O Denilson tem 39 anos, deixa eu falar um pouquinho, é de Santa Maria, ele é para-atleta, há 10 anos sofreu um acidente e há 10 anos ele comemora 2 aniversários. Boa tarde, Denilson. Boa tarde. O que tu tem a me dizer sobre esse segundo aniversário, sobre essa mudança de vida a partir desse acidente? Algumas pessoas elas ficam até meio chocadas, né? Mas como assim tu comemora? Como eu falo, eu digo, eu não comemoro o acidente. Não me pede para subir de novo no telhado lá, eu não faço isso não. Foi uma queda do telhado. Caí de um telhado, caí de uma altura mais ou menos 6 metros, né? Então assim, ó, aconteceu todo o processo da questão da reabilitação e aprender a se conhecer e tudo. E realmente hoje é uma nova vida e eu tô junto com a minha família. Então assim, é motivo para comemorar, né? Então, para chegar e dizer, olha, graças a Deus, aquilo que eu fiz errado, vamos colocar assim, né? Porque hoje eu consigo chegar e ter mais sensibilidade à vida, às pessoas, a viver intensamente. Tu amadureceu a partir Mas sem disso. dúvida, sem dúvida. Então assim, ó, teve pessoas que passaram por um acidente parecido com o meu e até de uma altura menor, até 2 metros. E eu me lembro da época, logo que eu estava no hospital, um senhor, um zelador, o primeiro dia de férias dele, ele foi consertar o telhado. 2 metros de altura, ele caiu do telhado e morreu. Então assim, a minha família, graças a Deus, a gente tá junto, praticando esportes e tudo aí e vivendo intensamente, então. Praticando esporte, esse é o detalhe. Ele é conhecido em todo o estado, acho que até fora do estado, porque assim, ó, ele leva esse sorrisão, esse astral todo para palestras, conferências, né? Exato. Passando uma mensagem legal, o que tu conta, o que tu passa para as pessoas nesses encontros? Pois é, exatamente isso. Assim, quando aconteceu o acidente e tudo, eu tive a oportunidade de ir para o SAR em Brasília. E lá eu conheci o esporte adaptado. Claro que antes disso, meu médico ele chegou e disse, olha, tu nunca mais vai poder praticar nenhuma atividade física. E já era desportista antes? Já, por ser militar do exército, cabo de guerra e vôlei. Eram meus esportes favoritos, né? Futebol, já viu tudo, né? Então, a males que vem pro bem, né? Não chuto mais a canela de ninguém. Então, mas assim, ó, esportes adaptados eu conheci em Brasília. Aí tu volta pra tua cidade, tu vê que a realidade é bem diferente. Cadê os esportes adaptados? O único esporte adaptado que tinha, que era um projeto que até hoje existe lá na Universidade Federal de Santa Maria, era o handebol na época. E aí naquele processo e tudo, aí entrou divórcio, entrou a minhas perdas mesmo, não foi a questão da cadeira de roda. A cadeira de roda, até como eu falei, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, choquem. O pessoal fica meio chocado, mas esse cara é maluco mesmo, bateu com a cabeça. Não, eu tô bem, graças a Deus, mas uma das minhas tragédias foi a perda do meu irmão para gripe A. Na época ele foi o 5º caso no Rio Grande do Sul, então assim, ó, e foi um processo, logo que aconteceu o acidente, divórcio, e a perda do meu irmão. E eu precisava chegar e tomar as rédeas da minha vida e realmente assim tomar uma decisão. Se eu ficar lamentando, se eu ficar triste, o que eu vou passar para as outras pessoas? E até para a minha própria família. Para minha mãe, eu tenho certeza que para ela trocaria de lugar. Se houvesse essa possibilidade, ela trocaria de lugar comigo. Mãe faria isso, mas sem dúvida, sem dúvida. Então assim, ó, mas eu precisava reagir. Entendeu? Por mim mesmo, pela minha família. Tu teve algum suporte para chegar a essa decisão, a essa determinação? Eu vou ser bem sincero, eu me agarrei a Deus e a única... Porque não tem como, sabe? A primeira coisa que a gente acontece quando vai parar numa cadeira de rodas faz a pergunta para o médico, vou voltar a andar? Como se fosse aquele negócio, eu voltar a andar, aí eu vou viver. Se eu tiver tal coisa, aí eu vou viver, aí eu vou fazer.
Às vezes, o que acontece na maioria das vezes das pessoas que tu encontra? As pessoas querem ser primeiro para depois fazer as coisas. Ou, quando eu tiver, com mais o cara escuta, quando eu ficar rico, daí eu vou fazer tal coisa. Cara, não espera ficar rico, não, aproveita agora com o que tem e se ficar rico, beleza, vai usufruir muito mais. Exatamente, então assim, ó, eu fiquei pensando, eu preciso reagir, não entrei em depressão, não foi nada disso, mas era nítido no olhar das pessoas que estavam ao meu redor, aquela preocupação. Será que sempre vão ter que estar ajudando o Denilson? Eu moro sozinho, tu viu eu dirigindo, cheguei de carro e tal, montei a minha cadeira, tranquilo. Então assim, ó, essa independência foi o Sara que me indicou e automaticamente eu precisava chegar e mostrar para minha família. Não, ó, pode deixar, fica tranquilo. A mãe não sabe que eu tô aqui hoje. É mesmo? Às vezes ela liga assim, oi filho, tudo bom? Mãe, eu tô numa palestra agora. Aonde? Eu digo, ó, tô em tal lugar. Mas ela, meu Deus do céu. Então assim, a família fica muito feliz. Eu acho que ele vai ter um orgulho louco também, muito, né? muito, porque aí, como eu disse, eu preciso mudar pro Denilson, pra minha família, e eu vi que as pessoas, elas começaram a me ver como referência. E isso é muito gratificante, uma referência positiva, né? Virou missão para ti? Olha, eu acho que todo mundo tem uma sua missão. Todo mundo é capaz, sabe, de superar. Às vezes a gente tem essa mania de comparar. Bom, se eu estivesse no lugar do Denilson, eu não aguentaria. Talvez se eu estivesse no lugar de algumas pessoas que eu conheço, que andam e fisicamente e financeiramente tão bem, eu não trocaria de lugar. Eu não trocaria de lugar. Por quê? Uma depressão. Eu perdi amigos, eu perdi conhecidos por causa do suicídio. Então o Rio Grande do Sul é um estado que lidera no ranking do suicídio. E eu vi que isso aí também, essa alegria não é uma máscara, não, é isso mesmo que vocês veem. Tem momento que eu choro? Claro que tem. Todo mundo tem que pagar a conta, né? Então nesse momento eu choro. Descarrega. Eu choro, mas graças a Deus nunca me falta nada, né? Mas os amigos, hoje o meu círculo de amizades, a minha família tem orgulho. E esse é meu combustível realmente para chegar e dizer, não, a gente está no caminho certo. E, pô, minha mãe, quarta-feira passada, eu estava palestrando em Júlio de Castilhos. E eu levei ela. Era aniversário dela, 71 anos, então a primeira vez que ela assistiu uma palestra e tudo, e junto com 200 pessoas lá, então a gente cantou parabéns e tudo, legal. Então, como eu disse, foi um presente para ela. Muito, 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 e é uma felicidade para ela também, porque imagina para ela chegar a perder um filho e um outro filho está na cadeira de rodas. Então assim, ó, para ela, eu imagino que foi um baque na hora, mas no momento que eu fui mostrando para ela, e realmente, olha, mãe, eu tenho vida, estou vivendo com muito mais qualidade de vida do que antes, quando eu andava, né? E para ela foi uma tranquilidade, tanto que eu botei ela também no esporte adaptado. Sério? Foi. Acho que eu sou meio perdido nas datas, né? Mas tem 2 anos, eu comecei a praticar corrida de rua, aí fui convidado a participar de uma corrida em Paraíso do Sul. E eu cheguei e disse, não, pô, como é que é esse? Santo não faz milagre em casa, né? Aí não tem um ditado, né? Eu cheguei e disse, não, mãe, vamos lá, tu participa da caminhada e tudo. Primeira medalha dela ao lado do filho cadeirante. Que legal. Então, assim, ó, isso é muito legal. Como eu disse, qualidade de vida e a pessoa realmente viver, assim, ó, melhor idade, mesmo numa situação de estar numa cadeira de rodas, mas viver intensamente e, se quiser praticar o esporte por lazer ou alto rendimento, não tem problema, fica bem à vontade. Quantos esportes praticas? Agora, tu sabe que eu nunca contei? É mesmo? Porque o que vier, a gente sempre tá fazendo, né? Então, a gente tá trazendo essas modalidades exatamente porque aquele que não vai para o basquete, vai para canoagem. Opções? Tem várias opções. Agora tem o kart adaptado. E essa do kart é fantástico. Se tu não me conhecesse, colocasse os 6 karts adaptados e colocasse uma pessoa dentro do kart, tu não ia conseguir distinguir qual é a pessoa com deficiência. E isso é fantástico. Bocha em cadeira de rodas. Eu convido as pessoas que andam para sentar na cadeira. Né? Para vivenciar a experiência. Só elas não me pedem para ficar em pé, né? Então aí é jogo sujo, aí não dá, né? Mas assim, ó, a gente se diverte, a gente consegue chegar e brincar e também tem a competição, né? Claro. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu conseguiu te estruturar, superar... Não sei se superar seria o termo certo, mas assim, ó, te adaptar, né? Criar uma vida para ti, elaborar a tua vida e tu toca o barco. Mas seguramente tu te depara com pessoas que tenham perdido membros e que
não conseguem. Sim. Como é que é isso para ti? Como é que é essa relação? As pessoas te verem tão bem, ao passo que elas, pô, mas eu não consigo. Não é verdade isso que esse cara tá passando? É um processo, né? Isso no começo, a primeira coisa, aquele ponto de interrogação nítido no rosto. E agora, como é que vai ser? Será que eu vou conseguir empinar a cadeira? Uma pedrinha me derrubava. Hoje eu consigo empinar, hoje eu nado, hoje eu pratico as modalidades. Eu preciso ter um preparo físico para tocar a cadeira também, entendeu? Então é um processo que, como eu disse, eu tive a grande oportunidade de ir para o Saara em Kubitschek, em Brasília. Tem alguns amigos de Santa Maria, região, que por acidente ou alguma coisa, são pessoas hoje com deficiência e tal, e eles estão com aquele baque, aquele choque, né? E agora, como é que vai ser a minha vida? Mas é um processo. Uma coisa é tu chegar para essa pessoa, chegar e dizer, olha, não, eu conheci o Denilson, faz tal coisa. A pessoa não vai ter a mesma aquele impacto, né, do que chegar uma outra pessoa numa cadeira de rodas e talvez até numa situação até pior, vamos dizer assim. Às vezes as pessoas têm aquela comparação de, tu não vê a outra pessoa, tu viu? Ela faz e olha a situação dela. Como, cada um tem a sua limitação, entendeu? Independente da questão física. E quando eu falo para as pessoas, não, olha, isso é um processo, até chegar à parte da prática esportiva, primeiro tem que mudar aqui. Primeiro tem que mudar. E antes disso até, existe um grande fator que prejudica. Entenda bem o que eu vou falar. Às vezes o familiar super protetor. Isso é ruim. Mas é péssimo. Vai cair, vai se machucar, vai fazer tal coisa. Aí cria aquela redonda, sabe, aquela bolha assim, não pode tocar, não pode fazer mais. Aí a pessoa não consegue se descobrir o que ela realmente pode fazer, entendeu? E isso prejudica a pessoa, entendeu? Se toda vez que a minha família, eu caísse no chão e toda vez a minha família fosse tocar a cadeira e nunca mais, eu chegasse e não me deixassem eu continuar tentando, eu não seria o que eu sou hoje. Muitas vezes? Ixi, ainda continuo caindo. É mesmo? Não, faz parte. Mas eu levantar sempre, né? Isso é legal. Regra. Mas sem dúvida. Denilson, eu vou continuar contigo, tá bom? Nós temos muito mais para conversar com esse moço aqui. No próximo bloco nós vamos falar sobre Paralimpíadas. Ele conduziu a tocha olímpica quando passou por Santa Maria. Vamos falar também sobre acessibilidade, dificuldades, daqui a pouquinho no NT Sul. Já estamos de volta e você acompanha agora a segunda parte da entrevista com o paratleta santamariense Denilson Souza. Ele fala de Paralimpíada, acessibilidade, preconceito e de muitas alegrias. A gente não para de rir com o Denilson, gente, é impressionante. Mas é muito bom também. Obrigado por passar esse astral pra gente, viu? Gente, eu vou seguir falando com ele. Agora, Denilson, no Facebook, na tua página lá, na foto de abertura, tem tu conduzindo a tocha olímpica. E eu li ali que tem uma descrição emocionada, né? De tudo que tu sentiu. Como é que foi pra ti viver essa experiência? Fala pra gente um pouquinho. Porque assim, ó, como eu disse, 10 anos que eu vivi esses 10 anos tão intensamente, assim, que é incrível. Tu olha pra trás, assim, tem os bastidores, né? Que quando eu tava no Saara, em Brasília, os finais de semana eu ia pra um apartamento de uns parentes lá. E o apartamento nada acessível. E para mim poder ir para o banheiro, eu tinha que descer no corredor, sair rastejando para mim poder ir no banheiro. E na época eu pedi pro meu filho tirar foto e tudo, e na época eu falei, eu digo, olha, ele não queria tirar foto. Ele disse, não, como? Tu tá no chão aí? Não quero. Eu digo, não, tira a foto que daqui a 10 anos eu quero ver como é que eu vou estar. E eu mal sabia realmente naquelas palavras que eu estava falando lá. E eu gravei isso por causa da foto. Foi realmente, tu olha a foto ali, caramba, o cara puxando a perna, rastejando e tal. E tu vai vendo assim, ó, a prática esportiva, o choro, entendeu? Porque faz parte também. É toda uma terapia, um ciclo. É um amadurecimento que tu vai vendo, assim, que é o lado humano. É a família, que no momento que eu pensei assim, eu digo, e agora? De onde eu vou sair? Vem aquela palavra de ânimo, não. A gente tá junto, tu não tá sozinho nessa também. Amigos que realmente chegaram, olha, vamos lá, vamos transformar. Não, eles estavam pensando na minha vida. Mal eu sabia do que estava por vir ainda, né? Então, assim, era uma preparação. E como atleta e para-atleta, eu acredito, eu citei o atleta, porque imagina, o auge de um atleta e de um para-atleta é as Olimpíadas e Paralimpíadas. E agora tu imagina, a minha categoria na paracanoagem que eu estava treinando para estar nas Paralimpíadas foi cortada
vésperas, 2014 por ali, e eu disse, e agora? Né? E eu queria participar das Paralimpíadas. E não deu. Então, assim, quando eu recebi o convite, né, de, olha, tu vai ser um dos condutores, eu ainda fiquei dois meses ainda, não podia falar para ninguém. E aquele troço lá, e eu sou o maior fofoqueiro. Não, tô brincando. Eu sou o maior linguarudo, mas nem pra família não podia. Mãe, que legal, não vou participar das Paralimpíadas, né, mãe? Eu digo, mas eu vou estar lá conduzindo a tocha. Agora tu imagina, chovendo, no dia que teve lá, na minha passagem dos 200 metros, né? Chovendo, a minha mãe com 70 anos, toda a minha família, os meus amigos, corredores de rua, os que praticam as modalidades junto comigo também. Então, assim, foi um momento fantástico e de emoção mesmo, porque ali a gente faz aquela retrospectiva, né? E vê assim, valeu a pena. E ainda imagina, tem muito mais ainda. Bom, esse é um fato. Tu mencionou no início a questão de escadaria, acessibilidade. Como é que é isso para ti? Santa Maria como está? Nos lugares onde tu vai, quais são as principais dificuldades? Como aconteceu o acidente, tu vai ver assim, que a tua casa já não é acessível, né? Degrau, a porta do banheiro que o cara não entra, o quarto já não dá. Aí tu vai vendo, vai fazendo aquelas transformações. Não precisa, sabe? Às vezes eu fico triste porque às vezes na televisão até tu mostra lá algumas novelas aí que aparecem, que o pessoal comenta, que o cara ficou na cadeira de rodas e precisou de uma cama lá de 30 mil reais. Qual é a mensagem para uma pessoa que não tem poder aquisitivo? Tô ferrado, perdão da palavra, mas realmente acabou para mim, entendeu? E quando tu aprende isso, a se conhecer e tu vê que a tua casa não é acessível e já vê que a rua, aquele paralelepípedo, né? Tu vai sentir todo o baque na coluna, na cadeira. Material caro, não é qualquer cadeira, não basta ter rodinha, tem que ter um material realmente, por quê? Porque a força que eu faço nos meus braços hoje é tudo meus braços, e para suportar meu peso, para fazer transferência, para dirigir, para praticar esportes e tal, e tu tem que ter um preparo e realmente a cidade não é acessível, entendeu? E eu nem falo tanto na questão da pessoa com deficiência. E a terceira idade, a melhor idade? Às vezes aquela rampa, às vezes aquele ônibus com aquele degrau, né? Totalmente, lá em cima, lá o idoso já não consegue dobrar o joelho, uma mãe com carrinho de bebê, aquela rampa que diz que está dentro do ângulo, do grau e tudo, e não está, e às vezes fica a dificuldade. Então tu vê que a coisa vai muito mais além. Então assim, logo na minha casa, assim, logo que eu voltei de Brasília, a gente transformou rapidinho ali, né? Mas eu acho que assim, o pior falta de acessibilidade é quando a pessoa, antes mesmo de tu se apresentar para ela e tudo, ela já vem com um não preparado, porque ela teve limitado numa cadeira de rodas. Essa é a pior falta de acessibilidade. Essa realmente, ali a pessoa já deduz um monte de coisa. Tu é incapaz, tu não pode, tu não consegue, não vai dar. Então... É o pré-julgamento. O pré-julgamento. É o pré-conceito. Exatamente. Então assim, muitas coisas que eu venho encontrando, e a questão é fácil de mudar uma rampa, uma escadaria, acessibilidade. Isso é bem fácil. Entendeu? Agora, quem é que está por trás realmente ali, se a pessoa chegar e não tiver acessível, né? E realmente pensando assim, um dia alguém não vai envelhecer? Todo mundo vai envelhecer. E será que não vai precisar daquela rampa ali que hoje a pessoa não necessita, né? Então tem muita coisa aí para a gente refletir aí e pensar no futuro, não só no hoje. A gente fala, vou aproveitar também, a gente fala tanto em questão da vaga do deficiente e tudo, vaga de estacionamento, né? Mas a melhor maneira de tu conscientizar uma pessoa é aquela pessoa, o usuário que não faz uso daquela vaga. É a pessoa que anda e tudo e vê aquela pessoa estacionando na vaga e ela sai tranquilamente do carro e tudo e vê assim, não, aquela pessoa não era para estar usando aquela vaga. E tu, no bom sentido, tu tira as dores. Com educação tu chega e diz, não, olha, tira o teu carro de lá, né? Vai que de repente uma pessoa chega ali e precisa daquela vaga e tudo. Não precisa ser o Denilson cadeirante, a pessoa com deficiência para chegar. Consciência geral. Exatamente. Quando todo mundo erguer essa bandeira e pensar um pouquinho mais no outro, tu vai ver que o mundo vai melhorar. É o começo. Paralimpíadas. Fantástico, adorei. Assim, a abertura, aquele momento fantástico lá, até o momento da queda daquela atleta, que ela rapidinho levantou de novo e mostrou da onde que vai ficar no chão. Não fica no chão. Então assim, mostrar a superação e tudo. Claro que o objetivo era o 5º lugar, né? Mas não teve problema, porque é fantástico. Eu conheço vários
para-atletas que estavam lá defendendo o Brasil e representando a gente também. A Aline Rocha, que foi no atletismo, o Luiz Carlos, que é da paracanoagem também. Eles se esforçam. E outra, tu vai ver o processo, tu vai ver para poder chegar nas Paralimpíadas, vai desde a fonte. Falta de material, falta de credibilidade das pessoas muitas das vezes. Não, tu não consegue, tu não vai fazer. Imagina uma pessoa sem os braços, sem as pernas, nadando. Chega para ti assim e diz, não, eu quero nadar. A primeira coisa que, ó, se a pessoa não conhece, vai morrer afogado, criatura. E ainda vão me processar por assassinato. Mas a pessoa provar e tudo, e aí o processo. E chegar lá numa Paralimpíada lá e mostrar assim, olha, pode não ter conseguido a medalha. Vai ver a família, vai ver o orgulho. Eu tenho orgulho, sabe? O resultado, claro, ao longo do tempo, vai aparecendo. E aquele negócio, né? Que não é diferente das Olimpíadas. Falta de investimento. Esse aí, patrocínio... Faltou muito, né? Mas... E a gente vê também até pela cobertura da mídia, né? Pelo espaço. Exatamente, que se abriu, né? Não teve exatamente. aquele mesmo espaço, aquela mesma janela que as Olimpíadas. Exatamente. Né? Aí tu chega lá e fala para uma pessoa, o dono de uma academia lá, que olha, que não tem, né, tempo até para assistir a televisão ou não busca, né, esse meio porque não tá, das pessoas com deficiência, porque não faz parte do dia a dia dele. E aí quando tu chega na academia lá, digo, olha, eu gostaria de treinar na tua academia e tudo, aí a pessoa, opa, não vai dar, não vai rolar e tal. Mas se tivesse a divulgação nas Paralimpíadas, ele ia ver como um investimento. Entenda bem o que eu estou falando. É uma maneira de realmente, olha, a marca dele está lá, entendeu? E está sendo representado e bem representado. Essa é a grande verdade, realmente, assim, ó, que às vezes o pessoal... é triste quando tu não dá crédito, as pessoas não te dão crédito assim, eu digo, olha, a ideia é boa. Tipo agora o que aconteceu do kart, o kart adaptado, a gente adaptou lá e tudo foi uma festa. Foi uma coisa assim, ó, que atingiu várias pessoas. Ele não é um esporte olímpico, paralímpico, né? Mas é uma coisa assim, ó, de inclusão social e realmente, futuramente, o que pode acontecer? Hoje é uma sementinha. Pode ser um pontapé inicial. Exatamente, exatamente. Vamos encerrar? Vamos lá, né? Tá tão bom, né? Vamos lá. Te convido desde já quando voltares a Cachoeira do Sul ou quando eu for a Santa Maria, a gente conversa de novo. Por favor, vai ser um prazer. Pode ser? Com certeza. Esse amigão, novo amigo nosso, então, Denilson, de Santa Maria, visita a Cachoeira do Sul. Valeu o papo, então. Uma mensagem final, Denilson, para o nosso pessoal. Olha, agradecer pela oportunidade e posso dizer para vocês, independente da condição física, não desista. Parece até frase já manjada, né, que a pessoa tá escutando, mas eu vou dizer bem a verdade. Olha, não há problema sem solução. Sempre há uma solução para tudo. Tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora e pessoas, anjos de Deus, que vêm com a palavra amiga para chegar e incentivar e ó, levanta, bora. No meu caso, não literalmente, né? Mas vamos lá. Até mais, pessoal. Obrigada, meu querido. Obrigado. Qualquer coisa tu corta. Não, outra, eu brinco mesmo, não posso perder a oportunidade. Que demais, viu? E com essa injeção de ânimo, a gente termina o NT Sul desta sexta. Que a gente não se torne vítima da vida. Você e eu podemos muito mais do que imaginamos, viu? Antes de encerrar, deixa eu reforçar aqui o convite para o NT Sul Mais, que estreia amanhã. Veja só. Numa época em que todos produzem notícia, cabe ao jornalismo ir mais longe. É preciso dar sentido ao que acontece no dia a dia. Através dos diferentes pontos de vista sobre o mesmo fato. Por isso, a Novo Tempo abre mais um espaço para os grandes debates da atualidade. E o telejornal NT Sul ganha mais uma edição aos fins de semana. NT Sul Mais, aos sábados e domingos, às 11 da noite. Você é nosso convidado especial. Até amanhã à noite, então. Uma ótima tarde para você. Tchau!